tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula de epístolas gerais. Eu sou o professor Eduardo Maciel. Estamos ao vivo com o pessoal da nossa turma EAD e você vai assistir depois essa aula gravada pelo portal Fastef. Espero que hoje seja um dia de grande valia. Hoje nós estamos na aula de número 3 de epístolas gerais. Na aula de número 1, nós fizemos um recorte sobre todas as epístolas, são no total de 8. Na aula número 2, nós falamos um pouco de Hebreus, falamos um pouco de Tiago também, e hoje nós iremos continuar aí a nossa caminhada rumo a um conhecimento avançado na nossa aula de número 3. Como eu falei na primeira e na segunda aula, eu gosto de repetir, as epístolas gerais elas são 8. A primeira das epístolas gerais é Hebreus, que fala sobre a superioridade de Cristo. A segunda, que nós estudamos na aula passada, é a epístola de Tiago, pai da igreja de Jerusalém, que fala sobre fé e também fala sobre obras. A terceira foi a epístola de 1 Pedro. Pedro fala como vencer em meio ao sofrimento, e essa basicamente vai ser a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar bastante sobre 1 de Pedro nesse nosso encontro. Provavelmente, na próxima aula, nós estaremos falando da segunda epístola de Pedro, onde nós vamos falar sobre a temática do crescimento em graça. É uma epístola muito boa, né? Assim como todas as paulinas que a gente tem estudado, essa epístola de Pedro também, ela nos dá fundamentos da fé cristã. Assim como Paulo nos deu fundamentos da fé cristã, essas duas de Pedro também vão fundamentar a nossa fé. Ainda teremos a primeira epístola de João, mais ou menos aí daqui 2 aulas, falaremos de comunhão e de confiança dos filhos de Deus. Depois, talvez dê na mesma aula para falarmos dos falsos mestres, na segunda de João, que é a 6ª epístola gerais. Temos ainda mais uma epístola do apóstolo João, que é de exortações e elogios, principalmente para a turma dele, né, Gaio, dentre outros, na carta de 3ª João, e fecharemos as epístolas gerais na nossa última semana, na nossa última aula, falando sobre a carta de Judas, que não é o Iscariotes, elencando aí a apostasia, que é um dos temas que a gente pode dizer mais atuais da atualidade, né? Uma das coisas mais atuais que a gente tem vivido em 2024, 25, 26, 27 é a apostasia. Então vale muito a pena a gente estudar as epístolas gerais. Hoje, como eu falei, nós vamos estudar a primeira epístola de Pedro. Eu gosto muito de falar com os alunos o seguinte: por que é primeira no feminino e não é primeiro no masculino? Já que Pedro é homem, né? Alguns pastores até falam primeiro de Pedro. É porque na realidade, turma, não é livro, é carta. Toda vez que for uma carta tem que ser feminino. Então todas as epístolas de Paulo, quando tem segunda, quando tem terceira, são femininos. Segunda aos Coríntios, terceira de João, porque são epístolas. Já no Antigo Testamento é diferente. Já no Antigo Testamento são livros. E aí a gente fala no masculino. 1º e 2º Crônicas, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Samuel. Então é uma curiosidade, é um detalhe pequeno, bobo, mas diferencia pastores que fizeram teologia, e a teologia nos dá
esse olhar um pouco mais detalhista, um olhar clínico, e pastores que não fizeram teologia. Então, detalhe pequeno, né? Se ele falar 1 Samuel, você já sabe. Ele esqueceu das aulas de teologia. Ou se falar primeiro Coríntios, você já sabe que esqueceu das aulas de teologia ou não fez a teologia, não teve acesso a esse conhecimento. Hoje nós vamos falar então da primeira epístola de Pedro e eu já quero começar fazendo uma introdução com vocês, lembrando que toda vez que vocês quiserem participar, tirar dúvidas, essa aula é bem interativa, os alunos participam bastante. Só você levantar a mãozinha aí, no seu aplicativo tem uma mãozinha assim, ou no seu computador. Só você apertar esse botãozinho quando você quiser falar, vai aparecer para mim aí essa mãozinha, né? E aí eu já sei que você levantou a mãozinha para falar, para perguntar, para participar da aula, e aí eu te darei a palavra com certeza, porque essa é a nossa forma de trabalhar, nossa didática, ouvindo você, recebendo o que vocês têm para nos dizer aí e tentando fazer o melhor para todo mundo, né? Para que todo mundo tenha conhecimento avançado. Introduzindo 1 de Pedro, alguns estudiosos acreditam que a primeira carta de Pedro não tenha sido escrita como uma carta, mas sim como um sermão, ou seja, uma liturgia batismal, e depois se tornou uma epístola. Existem teólogos que acreditam que primeira e também a posteriori segunda de Pedro não era uma carta, inicialmente era uma liturgia batismal, era um sermão litúrgico, e só depois é que 1 de Pedro se torna uma carta. O problema é que essa tese acaba negando que a carta tenha sido escrita pelo apóstolo Pedro, enquanto repetidas expressões dentro do texto vão afirmar a autoria do apóstolo Pedro, ele vai repetir, né? Você tem vários versículos aí que vão falar sobre a autoria de Pedro. Além do mais, a verdade da autoria de Pedro, ela é respaldada pela tradição da igreja, e nós temos aí citações como 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, como também nós temos citações em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 12 até o 14. Isso nos leva a crer, pelas citações desses textos e também pela tradição da igreja, que esse é sim o apóstolo que escreveu a carta. Então a autoria, tanto da primeira carta como da segunda carta que nós veremos na próxima aula, ela é atribuída a Pedro, pelos textos que temos e também pela tradição cristã. A tradição cristã, ela vai dizer que essa carta ela é atribuída ao apóstolo Pedro. Então a tese de que era inicialmente uma liturgia, um sermão, ela vai acabando querendo tirar um pouco aí Pedro como autor. Então nós não acreditamos, e acreditamos sim que já nasce sim 1 de Pedro como uma carta. Falando um pouquinho sobre a data dessa epístola, a data mais sugerida é a data do ano 63 depois de Cristo. Pouco antes do martírio de Pedro em Roma, o tema leva a crer que a escrita se localiza nesse período, retratando tanto a situação de perseguição quanto a necessidade de manter a fé. Você sabe que no início da igreja, a perseguição era ferrenha. Os cristãos eram jogados lá no Coliseu de Roma
e eles eram degolados pelas feras. Os mártires morreram cerrados ao meio, alguns decapitados, outros crucificados. A própria tradição diz que Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. A tradição ela vai dizer isso para nós. Então, todavia, porém, entretanto, nós precisamos ter essa data de 63 como uma data importante, como uma data onde a perseguição estava aflorada, como uma data onde em Roma havia muitas coisas que faziam com que os cristãos temessem a própria vida, tamanha era a perseguição, e dentro de uma perseguição, né, nós também entendemos, toda perseguição, nós entendemos quem verdadeiramente tem fé. Porque viver um evangelho Nutella da maneira que muitos têm vivido hoje, e se cair meia dúzia de chuva, ele nem na igreja vai, é um evangelho muito prático, muito fácil. Hoje tem quase que uma igreja em cada esquina. Aqui mesmo, na avenida que eu moro, deve ter pelo menos aí umas 30 igrejas. É uma avenida muito grande. Então, pelo menos umas 30 igrejas na avenida que eu moro aqui, nós vamos encontrar. Então, é uma igreja hoje que não há tantos desafios, não há tanta perseguição. Existe sim gente que não gosta da igreja, existe sim gente que acha que a igreja é barulhenta, que se pudesse tirar a igreja de perto do seu bairro, pudesse tirar a igreja de perto da sua casa, até o faria, mas perseguição, como no tempo dos apóstolos, como na igreja primitiva, nós não temos hoje. Essa perseguição de ir para a fogueira, de ser um mártir, essa perseguição hoje, graças a Deus, nós não temos. Por isso que a fé de tanta gente é uma fé um pouco cômoda, digamos assim. Vamos falar do local? A gente já citou Roma, né? Mas o texto de 1 de Pedro, no capítulo 5, no versículo 13, fala assim: a vossa coeleita em Babilônia vos saúda. Acredita-se que esse termo usado por Pedro, chamado Babilônia, faz referência à degeneração moral de Roma, uma vez que não há relatos de que Pedro esteve na Babilônia geográfica. Então, essa Babilônia que Pedro fala no capítulo 5, no versículo de número 13, é uma Babilônia alegórica e não uma Babilônia literal. Até porque nós não temos registros históricos, nem de Flávio Josefo, nem de Eusébio de Cesareia, nem de outros escritores sobre a história da igreja, que o apóstolo Pedro ele tenha pisado na Babilônia. Então, muito provavelmente, essa epístola ela foi escrita de Roma, falando sim da sua degeneração moral, falando sim de muitas coisas que os romanos, que o Império Romano acabou perdendo no sentido de coisas espirituais por causa dessa perseguição, coisas espirituais por causa dessa gana, desse legalismo exacerbado. Depois nós vamos ter, né, a religião do farisaísmo, que era uma religião de gente fanática pelo legalismo. De maneira que para o fariseu, se o seu boi caísse numa vala, num buraco, num dia de sábado, deixa o boi agonizando, deixa o boi morrendo, porque não poderia ser quebrado ali um princípio, uma lei. Então isso fazia
com que muitos fossem Caxias ao extremo, matassem e morressem pela religião, pelo sistema religioso, em contrapartida o amor a Deus, a assistência aos órfãos, à viúva, o verdadeiro evangelho, ele não era muito levado em conta. Então, é esse contraponto que nós temos de um sistema legalista religioso e do evangelho que Jesus ele veio nos trazer. Alguma dúvida, turma, até aqui? Quem quer falar? Só levantar a mãozinha, abrir o microfone. Você fique à vontade para falar. Vamos, então, falar um pouquinho sobre o público-alvo da epístola aos Hebreus. Hebreus foi nas aulas passadas. A epístola de 1 Pedro. Além disso, Pedro destina a carta aos forasteiros, como diz o capítulo 1, versículo 1, aos gentios, como diz o capítulo 2, versículo 12, tratando do problema da idolatria. A idolatria é um problema para essa igreja gentílica, para essa igreja que estava deixando aos poucos o paganismo. Muitas práticas pagãs eles trazem de berço. Eles viram o seu pai, eles viram a sua mãe, eles trazem desde a sua infância. É como se fosse aqui no Brasil o catolicismo. Talvez na sua família, seus avós, pais, gerações passadas eram católicos, apostólicos, romanos. Então você cresce naquele ritmo, você cresce naquela doutrina, você cresce naquela dogmática, você cresce naquela religião. Até você se converter ao cristianismo, ao evangelho, e quando você chega e tem as primeiras experiências na igreja evangélica, você estranha muita coisa. Que você cresceu ouvindo coisas, praticando coisas que talvez hoje a igreja evangélica nem as pratique. Então o problema da idolatria, tanto na época do Pedro, tanto na nossa época, também é um problema a ser elencado. Além do mais, o texto fala da ignorância religiosa, a vida frívola, herdada pelos pais, e as características de um povo pagão, povo esse gentil. Então a primeira coisa que nós podemos falar aqui é a ignorância religiosa. A ignorância religiosa, ela está em todas as religiões, ela está em todos os tempos. Existem evangélicos que são ignorantes. Não é ignorante no sentido de ser rude, não. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Existem católicos que são ignorantes, não têm conhecimento. Existem espíritas, existem protestantes, existem budistas, existem pessoas das mais diversas religiões que são pessoas, infelizmente, né? Gente ignorante. Então Pedro, na sua carta, a priori, ele está tratando dessa ignorância. Em segundo lugar, o Pedro está tratando de uma vida frívola. O que seria a ideia de uma vida frívola? Uma vida com pouca importância, uma vida que não se mede muito as consequências, uma vida superficial, uma vida inútil, uma vida de futilidades, uma vida volúvel. Isso seria, basicamente, uma vida frívola. Existem pessoas que até hoje vivem daquilo que dá na cabeça. Se ele sentir vontade
de fazer determinada coisa, ele vai fazer, doa quem doer, machuque a quem machucar, fira a quem ferir, porque ele vive uma vida muito sem importância, sem propósito. Uma vida frívola é uma vida sem propósitos. E também Pedro vai falar no capítulo 2 de um povo pagão e gentil. Povo que vem num ritmo pagão, um ritmo idólatra, cheio de manias, cheio de mandingas, cheia de hábitos, de costumes, e o Pedro vai trabalhar exatamente essa questão de uma igreja gentílica, uma igreja pagã. Todos esses fatos apontam para um público de gentios convertidos. A igreja não era exclusivamente judaica. A igreja era judaico-gentílica. Lembrando que quem não é judeu é gentil. Nós somos gentios. Nós não nascemos no judaísmo. Nós não temos mãe e pai judeus. Então, nós somos gentios. Nós somos um povo enxertado. Nós somos um povo da promessa. Nós somos aquele povo que o Senhor nos amou primeiro. E o seu amor chegou até nós, nos alcançou pela misericórdia e pela graça do bom Deus. Então esse é o panorama, essa é a perspectiva, esse é o público-alvo da primeira epístola de Pedro. Ele vai falar para crentes? Não, ele vai falar para gentios, ele vai falar para pagãos, ele vai falar para pessoas cheias de mania, novos convertidos que estão iniciando a vida cristã naquele beabá. Vamos falar agora sobre a perspectiva teológica da carta, da epístola de 1 de Pedro. Do ponto de vista teológico, por que eu gosto de fundamentar muito esse ponto de vista teológico? Porque nós estamos num curso de teologia. Esse curso de teologia exige de você e de mim que nós possamos analisar as coisas sem ser um eco, mas sendo uma voz. Como assim um eco? Ah, o Silas Malafaia disse, eu estou repetindo. O René Terra Nova falou, eu estou reproduzindo. O apóstolo não sei quem falou e eu gostei. O pastor Josué Gonçalves, o pastor Cláudio Duarte, tantos outros aí. Não, nós não temos que ser um eco para reverberar ou reproduzir o que alguém já falou. Nós temos que pensar teologicamente. Nós somos uma voz, não um eco. Então, do ponto de vista teológico, Pedro ele vai tratar do batismo dando bastante ênfase, de maneira acentuada, de maneira direta ali, e com razão. O batismo é uma forma de demonstrar renascimento do cristão, e é um presente de Deus e um dever do justo. Existem duas ordenanças na igreja protestante: batismo nas águas e ceia do Senhor. Nós precisamos, como protestantes, como cristãos, nos ater a essas duas ordenanças: batismo nas águas e ceia do Senhor. Batismo é quando a gente decide entregar a nossa vida a Deus, renunciar ao mundão lá fora e demonstrar o nosso novo nascimento. Esse renascimento cristão é o batismo nas águas. Eu sei que tem muitas igrejas que parece que a porta de entrada é o batismo, a carteirinha de membro é o batismo. Tem gente que nem entendia direito o que era batismo, e das primeiras vezes que entrou na igreja, alguém já disse lá, ó, tem que batizar, corre lá, não tem roupa não? A gente arruma um roupão aqui na igreja, vai lá e dá um tibum. E aí a pessoa, sem saber
que era de fato o batismo nas águas, ele acaba fazendo algo na empolgação, algo que todo mundo fez, como se fosse um ritual, mas sem nenhum entendimento. Batismo nas águas não é isso, tá? Existem escolas de batismo, cursos de batismo que todo cristão, antes de tomar a maior decisão, a mais importante, aprender e entender o simbolismo do batismo. A ceia do Senhor é o que nós fazemos para manter a comunhão uns com os outros de maneira horizontal, né? Todos os meses. Tem igreja aí que é no segundo domingo, tem igreja que é no primeiro, tem igreja que não tem um domingo fixo, às vezes é no primeiro, às vezes é no segundo, às vezes é no terceiro, e aí nós fazemos isso com frequência, porque somos adoradores, porque amamos a Deus e praticamos a ceia do Senhor. 1 de Pedro, teologicamente, vai dar bastante ênfase no batismo nas águas. Um privilégio divino do batismo é para nós uma responsabilidade. A partir do momento que você passa pelas águas, você se torna um embaixador do reino de Deus, e aí a tua responsabilidade aumenta, porque a partir de agora você não pode mais dizer eu não sabia. A partir de agora você tem uma responsabilidade cristã, inclusive com o seu testemunho. Disse o Paulo para Timóteo que nós temos que ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, na fé, na caridade. Então, se Paulo disse para Timóteo, está dito para nós também. Sejamos o exemplo dos fiéis. Isso é muito importante dentro de uma perspectiva teológica. Vamos fazer um recorte aqui de alguns capítulos de 1 de Pedro, para que você tenha toda essa noção, para que você tenha toda essa introdução que a gente está fazendo aqui hoje na primeira carta de Pedro e possa se aprofundar. O curso de teologia é justamente isso. Eu coloco para vocês alguns caminhos, algumas propostas, e você, ao longo dos anos, ao longo das semanas, ao longo dos meses, você vai se aprofundando. Eu quero fazer um estudo expositivo de 1 Pedro, porque eu gostei de um dos assuntos que o professor falou lá. Então, só depende de você. Se aprofunde naquilo que nós iremos falar nessa aula. Eu vou fazer alguns recortes e depois você pode se aprofundar. Primeiro, 1 de Pedro, no capítulo de número 1, no versículo de número 3, até o capítulo de número 2, versículo 3, vai tratar de forma direta sobre o batismo nas águas. Um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só amor, um só batismo. É isso que a epístola paulina, se eu não me engano, Efésios, fala. Não existe vários batismos. Existe um batismo consciente. Não importa até se você veio de uma outra denominação, de uma outra igreja. Eu vim da Assembleia, eu vim da Batista, eu vim da Universal. Vamos batizar de novo. Não há essa necessidade. Eu mesmo já não estou no mesmo ministério que eu fui batizado. Eu fui batizado em 1993. Já tem aí 30 anos, mais, né? 93, 2003, 2013, 2023. 32 anos vai fazer.
Fui batizado há 32 anos atrás. Eu já não pertenço mais à mesma denominação, à mesma igreja. Há a necessidade hoje de eu fazer um rebatismo? Não, não há. Uma vez salvo, salvo. Posso até participar hoje de uma outra comunidade, uma outra igreja, de uma outra denominação. Mas aquilo que eu fiz em 24 de novembro de 1993 foi suficiente para o meu renascimento espiritual. Segundo lugar, nós temos 1 de Pedro, capítulo 2, do versículo 4 ao 10, aonde Pedro, nesse texto, vai apresentar a igreja como casa, como povo de Deus. Ter a ideia de que a igreja é uma casa espiritual, que os nossos irmãos são família, é uma ideia que nós deveríamos preservar. A igreja não pode se tornar uma empresa, a igreja não pode se tornar um CNPJ, a igreja não pode se tornar uma grife, uma placa. A igreja somos nós. Nós devemos levar o amor de Deus. Nós devemos tratar os nossos irmãos como família. Uma vez eu falei numa aula lá do curso de bacharel que eu tenho um sonho de ver uma igreja família. Aquele louvor, aquela canção que nós cantamos. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Aí eu falei isso na aula do bacharel, que eu tenho o sonho de ver uma igreja família. Teve alunos lá que disse, professor, isso é utopia, isso nunca vai existir. A igreja deixou de ser família há muito tempo, a igreja se tornou uma empresa, se tornou um endereço, se tornou um CNPJ, se tornou uma placa. Eles mataram o meu sonho naquele dia. Mas eu continuo sonhando. Eu não deixei o sonho morrer. Eu quero ainda sonhar uma igreja família. Como aquele louvor que a gente canta muito. Que não seja só palavras, melodia, música. Mas que a gente possa viver essa verdade. Em terceiro lugar, nós temos capítulo 2, do 18 ao 25, tratando sobre a maneira correta de se tratar os servos. Naquela época havia até escravidão, né? Hoje a gente pode traduzir esses serviçais não como escravos, mas como colaboradores, porque todo mundo precisa de todo mundo. Eu costumo dizer que quando eu vou ao mercado e pego uma caixinha de leite, é muito fácil, né? Eu vou na prateleira, pego lá uma caixinha de leite, coloco no carrinho, vou pro caixa, pago, coloco na bolsa e venho para casa. Mas quantas pessoas estão envolvidas para que essa caixinha de leite chegasse até mim no supermercado? A gente não tem dimensão, a gente não tem ideia de quantas pessoas, desde do criador lá da vaca, que alimentou a vaca, que deu capinzinho para a vaca, até quem tirou o leite da vaca, até quem levou para a indústria, pasteurizou, a questão da logística, o caminhoneiro, quem descarregou, quem tirou lá do pallet, quem repôs lá na prateleira. Tem muita gente envolvida numa simples caixinha de leite que a gente vai lá e pega na prateleira. Muita gente mesmo. Então, todos nós dependemos uns dos outros. Eu gosto da frase
do Ed Renekiewicz que diz: gente precisa de gente para ser gente. Então, nós precisamos uns dos outros. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém é maior, ninguém é menor. Todos nós somos iguais. Temos também no capítulo 4, dos versículos 12 até o capítulo 5, versículo 11, Pedro reanimando os irmãos frente à perseguição. Pedro é uma espécie aqui de psicólogo. Pedro é uma espécie aqui de alguém que motiva, de alguém que não deixa a bateria do outro se esgotar. Apesar da ferrenha perseguição, da luta, Pedro está dizendo: gente, permanecer, vamos crer. O evangelho vai se cumprir. Jesus vai voltar. Ou se ele não voltar antes, nós vamos primeiro para ele. Mas a palavra vai chegar a milhões e milhões e milhões de pessoas, talvez até bilhões, no mundo todo, ao longo dos séculos ali, ao longo do tempo. Então Pedro faz um trabalho aí de psicólogo. No capítulo 1, verso 3 até o versículo 23, nós temos uma apresentação à igreja como uma comunidade unida por meio do batismo. O que mais nós precisamos lutar nos dias de hoje é ter uma comunidade unida, um povo unido. Nós temos que orar a Deus. Eu sei que o inimigo das nossas almas tem semeado N coisas para a gente desanimar, até aborrecimentos, até decepções dentro da igreja. Não foi uma, não foi duas, não foram três. Foram várias decepções que eu já tive, que você já tive, até para esfriar nossa fé, até para a gente deixar de congregar. Mas como diz a carta aos Hebreus, não deixemos a nossa congregação como é costume de muitos. Então que a gente possa permanecer congregando, que a gente possa permanecer aí, estando, vivenciando essa jornada de fé cristã, até o dia que o Senhor voltar para buscar a sua noiva. No capítulo 3, versículo 1, Pedro vai dissertar sobre a obediência à palavra. Quando nós obedecemos a palavra, essa obediência vai trazer para nós bênção. Quando a gente desobedece, a gente coloca a conta em risco, e aí todos aqueles males que existem no mundo podem nos acometer. Obviamente, nós vivemos no mundo, não quer dizer que a gente está blindado de todo o mal. Uma hora ou outra o mal pode nos achar. Mas quando você está na obediência, até esse mal que vem contra nós, que se levanta por um caminho, como Davi disse, por 7 caminhos fugirá. Então Deus tem sempre livramentos, vitórias, milagres para nós que vivemos na obediência. Temos também no capítulo 1, 19 até o 21, no capítulo 2, 2 ao 25 e no capítulo 3, do 18 ao 22, eu não estou lendo cada texto com você na Bíblia, porque essa aula online ela é mais dinâmica. Mas isso é tarefa de casa, tá, gente? Você tem até a próxima aula para você pegar essas referências e ler e conferir o que nós estamos dizendo aqui. Não deixa de fazer essas tarefas domésticas. Ele vai apresentar nesses textos, desses trechos aí, uma tríade de hinos cristocêntricos. Gente, depois do worship a gente está vivendo uma crise de hinos, de louvores cristocêntricos. A maioria das igrejas, para não dizer todas, elas não cantam para Deus. A adoração ela não é mais vertical. A adoração, o louvor, as canções são horizontais. Falam muito mais de nós do que do próprio Senhor. Teve esses dias que eu estava ouvindo que alguém disse que é louvor, que falou que Deus vai preparar o palco para você brilhar.
Eu acho que Deus ele tem ocupações maiores do que preparar um palco, porque Deus não é do nosso staff, Deus não trabalha pra gente, Deus não é nosso servo. E a preocupação maior de Deus não é preparar o palco para você brilhar. Então, eu acredito que os hinos, que os louvores que nós cantamos hoje na igreja, pelo menos uns 70, 80% aí não são cristocêntricos. Fala-se de tudo nos louvores, menos de Deus. Menos de um louvor vertical, né? Hinos como aqueles do Ademar de Campos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. É um louvor vertical. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. Não se fazem mais hinos como antigamente. Eu não sei se eu sou da velha guarda do louvor, a época de Alda Célia, de Benê Gomes, a época do Koinonia, a época do próprio Kleber Lucas aí, no seu tempo de crente. Mas aqueles louvores tinham letra, tinham conteúdo, eram verticais, eram adorações cristocêntricas. Hoje nós não vemos mais isso, e é isso que Pedro está falando aqui. No capítulo 2, no versículo do 5 ao 10, nós temos uma apresentação da própria igreja como sacerdócio real, como nação santa, como povo adquirido, responsável para levar as pessoas a Cristo. Essa responsabilidade, ela é primordial na nossa vida, meu irmão. Nós precisamos entender que nós somos responsáveis em levar pessoas para o céu. Com o nosso testemunho, com o nosso jeito de ser. Os meus alunos mais antigos sabem, eu nunca dei carteirada de pastor. Que no meu bairro aqui mesmo, eu nunca falei para ninguém, sou pastor, hein? Me respeita. Mas eu não consigo parar no posto de gasolina para colocar R$100 de álcool que o frentista não venha na bomba e diga, oi pastor, quanto que vai botar hoje? Às vezes eu nem sei quem é a pessoa. Mas é a fama que a gente vai construindo, principalmente no lugar que a gente já mora já há muito tempo, há muitos anos. Mesmo eu não dando carteirada em ninguém, quando eu paro lá no meu mecânico para trocar o óleo, o meu mecânico diz, e aí pastor, o que eu posso te ajudar? Eles me conhecem como homem de Deus, como pastor. Talvez não saibam nem o meu nome, mas sabem que eu sou um embaixador de Cristo. Então é esse sacerdócio real. É essa responsabilidade que eu preciso ter. Também no capítulo 2, versículo 21, Pedro vai falar na sua primeira carta, tratando ali da natureza, significa, né, ser cristão. Isto é, ser continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Essa é a natureza de pessoas que nasceram da água e do Espírito. Gente que nasceu de novo. Ser continuidade de Cristo aqui na terra. No capítulo 3, versículo 7, ele vai versar sobre a vida matrimonial. O que é a vida matrimonial? O que é a vida conjugal? O que é um casal no seu leito, sem mácula? Não há sujeira, não há contaminação, não há IST, não há DST. Um casal que vive um para o outro, para Deus é louvor. Então a vida matrimonial, ela é celebrada, venerado, sobretudo seja o matrimônio, como diz a epístola de Hebreus. E lá no capítulo 3, do versículo 21 ao 25, ele vai ensinar que o cristão deve se importar com o sofrimento dos escravos. Obviamente, num contexto de escravidão da época. Mas hoje não temos mais escravos.
Princesa Isabel assinou a Lei Áurea lá em 1888, mas nós temos irmãos, temos funcionários, temos colaboradores, e aí a gente precisa se importar com a dor alheia, se importar com o sofrimento do outro. É justamente isso, ter empatia. Hoje a gente vive num mundo que existe simpatia, não é empatia. E eu preciso não ser apenas simpático, mas empático, sentindo a dor do outro, tendo compaixão. A palavra compaixão, ela se encaixa muito bem nesse contexto. No capítulo 1, verso 1 e no 2, verso 11, ele está ensinando-nos que a igreja ela vive como minoria nesse mundo, mas que logo ela será retirada desse mundo. Nós não somos maioria, nós não somos unanimidade. Inclusive esse evangelho, vinde como estais e fique como estais, esse evangelho de pregações aí sem cruz, sem renúncia, esse evangelho aí de pregações aí aonde não há transformação, aonde você não precisa passar por uma porta estreita, não é o evangelho. Hoje eu tenho visto muita simpatia do mundo para com a igreja. E o que faz o mundo hoje deixar de nos odiar para simpatizar com a gente, fazer feed com a gente. Esses cantores de pagode aí estão tudo fazendo feed de músicas evangélicas. Existem músicas tão lindas, né? Esses dias eu estava ouvindo aquela Te amo, Deus, tu és tudo que eu mais quero. A bondade do Senhor foi regravada aí por uma banda secular, eu acho que uma dupla sertaneja. Então, essa simpatia já não é mais uma coisa de minoria como na época da Epístola de Pedro. E a igreja hoje é verdadeira, a igreja hoje que não compactua com o pecado, ela continua sendo minoria. 1 de Pedro, capítulo 2, do 13 ao 17, vai apresentar o cristão como alguém que deve fazer o bem, até mesmo para as pessoas hostis. Tem ambientes que você chega ali, que o ambiente, turma, é muito hostil. O ambiente é muito hard. O ambiente é muito esquisito. Até algumas igrejas, tá? Até algumas igrejas, que eu não escandalize ninguém nessa live, nessa aula. Mas tem algumas igrejas que tu chega que tu sente uma energia negativa, uma hostilidade por parte dos irmãos. Eles não te veem como irmão. Eles não te veem como amigo, eles te veem como inimigo. E nessa hora, meu irmão, nós precisamos orar e entender que nós precisamos fazer o bem sem olhar a quem, 70 vezes 7 perdoando, até por pessoas que não simpatizam muito com a gente. Tem gente que tem aí uma rivalidade, tem gente que tem aí alguma coisa gratuita aí. Tem gente que olha para você e não gosta de você, uma implicância. Tem pessoas que têm uma implicância gratuita, mas que eu posso fazer o bem. Se ele precisar que eu dê as mãos, estenda as mãos e ore e ajude, leve cesta básica para ele, eu farei. Sou cristão, sou diferente. 1 de Pedro 3,8 vai falar que o cristão é chamado para herdar as bênçãos. Então você é um herdeiro de todas as bênçãos que estão disponíveis para ti. 1 de Pedro 1,7, 2,11 fala do sofrimento do cristão como peregrino aqui na terra. Tem momentos que eu entro em crise porque eu me sinto muito deslocado aqui nesse mundo. Eu não sou daqui. Essa pátria não é minha. Então tem hora que eu vejo algumas coisas acontecendo aí. E é essa briga por poder, é essa concorrência predatória. E aí eu fico meio deslocado. Eu não sou daqui, não.
1 de Pedro 1,7 e também 5,10 vai falar da consumação escatológica da igreja. Os sinais estão aí, só não vê quem não quer. Jesus está voltando. Prepare-se hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. A plataforma do anticristo já está toda aí, tá, pessoal? Estão querendo acabar com o dinheiro de papel e estavam querendo até fiscalizar as suas transações de Pix. O governo chegou a ventilar aí que quem tivesse mais de 5 mil aí na conta ia cair na malha fina. Agora voltou atrás. Já é a plataforma do anticristo, turma. Não tem como fugir. Por mais que você queira fugir, por mais que você queira achar que o anticristo ele não virá, está às portas. Tudo está acontecendo muito rapidamente. Da pandemia para cá, nós avançamos aí em tecnologia, em dados, pelo menos uns 10 anos. E velocidade que o anticristo pode aparecer aí é muito grande. Vamos fechar a nossa aula de hoje, já no finalzinho, falando do esboço da carta de 1 Pedro. Tem na apostila de vocês aí, tá? Mas depois eu mando esses slides aí lá no grupo de alunos. Vocês podem me pedir, a partir de amanhã, esses slides que eu mando para vocês. Às vezes anotando não deu tempo. E aí os slides vão reforçar o que nós estamos estudando. No capítulo 1 nós temos a saudação até o versículo 2. Do 3 ao 12 nós temos louvor pela herança celeste dos crentes perseguidos. Do 13 ao 21 nós temos exortação sobre santidade. Lembrando que sem santidade ninguém verá o Senhor. Do 22 ao 25 nós temos exortação quanto ao amor mútuo. Eu preciso amar você e você precisa me amar. No capítulo 2, do 1 ao 10, nós temos exortação quanto ao avanço da salvação. Lembrando que em nenhum outro há salvação, a salvação está em Jesus. No versículo 11 até o capítulo 4, 19, vão haver inúmeras exortações quanto à conduta cristã numa sociedade não cristã. E aí, se você essa semana não tiver tempo de ler todos os capítulos de 1 de Pedro, eu peço para você ler só esses aqui, do 2 ao 11 até o 4:19, que você vai ver a conduta cristã numa sociedade não cristã. Se puderem essa semana fazer esses textos aí, do capítulo 2 ao capítulo 4:19, já valeu o dever de casa. No capítulo 5 nós temos a exortação à humildade no seio da igreja e a resistência diante da perseguição. Eu e você precisamos ser pessoas mais humildes, tomar cuidado com a nossa jactância. O que é jactância? É aquela autossuficiência, né? Todo mundo é ruim e eu sou bom. Todo mundo cai em pecado e eu não caio, porque eu vou no monte 3 vezes por semana, dou o dízimo até da hortelã, do cominho, sou pentecostal, canelinha de fogo. Ninguém é melhor que ninguém. Nós somos todos Adãos. E a conclusão, Silvano tinha a função de, como amanutense, fazer a salvação, a saudação e as bênçãos finais. Então, nós temos aí a conclusão dessa primeira carta. Eu acho que essa aula foi de grande valia para todo mundo que assistiu até agora.